Olá, nessa aula faço uma exposição sobre a conduta para mulheres com resultado de citologia mostrando lesão intraepitelial de alto grau e lesão intraepitelial de alto grau quando não se pode afastar microinvasão. Pretendo discutir importantes aspectos para o diagnóstico, tratamento e segmento dessas mulheres, baseado nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero e nas evidências mais recentes sobre efetividade, complicações, abordagem de mulheres com NIC2 e uso de vacinas após tratamento. Em primeiro lugar, gostaria de rever o que é considerado uma lesão precursora à luz do conhecimento atual da história natural do câncer do colo do útero. Podemos afirmar que as NIC3 são reais precursoras por uma série de evidências, principalmente algumas que mostram o risco de progressão para o câncer se deixadas sem tratamento. As NIC1 raramente progridem e são consideradas a manifestação histológica da infecção pelo HPV. Já as NIC2 têm sido objeto de discussão, pois até 60% dessas lesões tendem à regressão, como veremos adiante. Também gostaria de lembrar qual é o objetivo do rastreamento do câncer do colo do útero. Só vale a pena rastrear uma doença prevenível ou tratável, reduzindo a morbidade e a mortalidade a ela associada. Isso só faz sentido em relação às lesões precursoras e ao câncer inicial, assintomático. Por isso, deve-se rastrear a população em risco de ter uma dessas lesões, no Brasil definida como mulheres entre 25 e 64 anos, e numa periodicidade que ofereça segurança e oportunidade para todas essas mulheres. O papel dos testes de rastreamento é identificar mulheres com maior probabilidade de serem portadoras de câncer antes de terem sintomas ou de terem uma lesão precursora. No caso do câncer de colo, o rastreamento pode ser citológico, como ainda é na maioria dos países que têm rastreamento organizado, ou utilizando outros métodos, como os testes de HPV e a inspeção visual com ácido acético. Os testes de HPV são mais sensíveis do que a citologia, mas exigem algum exame de triagem para não encaminhar todas as mulheres positivas para a colposcopia e encontram-se em processo de incorporação em nosso país. Já a inspeção visual com ácido acético tem mostrado boa efetividade em prevenir o câncer, principalmente em países ou regiões com alta prevalência de doença. O diagnóstico citológico foi proposto inicialmente por Papa Nicolau em 1943 e veio sofrendo aperfeiçoamentos e tentativas de padronização de seus resultados desde então. Atualmente utilizamos o sistema Bethesda adaptado para o Brasil, mas a última versão pela Sociedade Brasileira de Citopatologia adotou todas as categorias e recomendações de nomenclatura da última revisão de Bethesda em 2014. Como estamos falando de lesões precursoras, expus aqui a equivalência entre as categorias onde essas lesões eram diagnosticadas pelos aspectos citológicos. A tentativa de reduzir as categorias diagnósticas visa reduzir a discordância entre examinadores e facilitar a definição de condutas clínicas. Mas mesmo com duas categorias de lesões intraepiteliais, ainda há uma discordância de 10 a 15% entre os patologistas e de 15 a 25% frente ao diagnóstico histopatológico. Em que frequência esses diagnósticos citológicos são obtidos no Brasil? Usando dados do Siscan de 2018 a agosto de 2022, vemos que os diagnósticos citológicos alterados mais frequentes são ASCIUS e LCU, que somam quase 70% dos exames alterados. As lesões de alto grau representam cerca de 12% dos exames alterados, aí incluídos cerca de 1% de lesões de alto grau, quando não se pode excluir microinvasão. Agora vamos observar alguns aspectos morfológicos de lesões de alto grau, de lesão de alto grau quando não se pode afastar microinvasão. Essas imagens são do Manual do Sistema Bethesda, atualizado em 2014. Nessa imagem, temos uma célula com grande citoplasma e um núcleo aumentado, com cromatina irregular. Ela é representativa de uma lesão de baixo grau. Mas ao lado dela, há outras células menores e, portanto, menos maduras, com citoplasma escasso e núcleos irregulares, com cromatina grosseira. São representativas de uma lesão de alto grau. Na imagem, temos um aglomerado dessas pequenas células, em que os núcleos ocupam quase todo o espaço celular. São representativas de lesão de alto grau. Aqui, os núcleos dessas células, vistas em maior aumento, apresentam-se em diferentes tamanhos, com cromatina grosseira e nucleolos evidentes. Também podem se apresentar com contornos irregulares
e bi ou multinucleação, também lesão de alto grau. Em raros casos de lesão de alto grau, é difícil excluir um carcinoma invasor. A situação pode ocorrer quando existem células de lesão de alto grau altamente pleomórficas, com presença de citoplasma queratinizado, não acompanhado de achados de fundo característicos de invasão, necrose ou diátese tumoral. De forma recíproca, podem existir características sugestivas de diátese tumoral, sangue, necrose ou debris proteicos granulares no fundo, sem que as células malignas sejam identificadas. E vemos grupamentos de células escamosas atípicas e, no fundo, infiltrado inflamatório neutrofílico. Imagem compatível com lesão intraepitelial de alto grau, não podendo afastar microinvasão. Essa microfotografia foi cedida por Marilene Filgueira Nascimento para a dissertação de mestrado de uma de minhas alunas, que mencionarei adiante. E qual o papel da colposcopia? Após um teste de rastreamento positivo, seja citológico ou molecular, um teste de triagem é necessário, ou seja, que identifique mulheres que necessitam de tratamento. Existem várias propostas de triagem sem a colposcopia ou de tratamento de mulheres positivas no rastreamento sem qualquer triagem. Mostraram-se bastante efetivas e, frente ao falso positivo, penso que devem se restringir aos locais com alta prevalência de câncer e carência de recursos, como na região norte e em algumas micro-regiões do Brasil. Essas estratégias estão bem detalhadas na diretriz da OMS, publicada em 2021, em resposta à chamada para a ação para a eliminação do câncer de colo do útero. Aqui procurei resumir a contribuição da colposcopia na estratégia que comumente utilizamos no Brasil. Então, ela deve ser usada para identificar achados sugestivos de invasão, identificar achados sugestivos de lesões precursoras, delimitar a zona de transformação para escolha da melhor modalidade de tratamento, dirigir uma biópsia nas situações de dúvida e orientar o tratamento. Sim, considerando a grande probabilidade de uma mulher com resultado citológico de lesão intraepitelial de alto grau, em nosso meio é recomendado o encaminhamento para a colposcopia. A colposcopia podem ser identificados achados anormais maiores, sugestivos de NIC2 ou 3, com o passo a expor. Esse exemplo apresenta uma área de epitélio acetobranco denso e iodo negativo no lábio anterior, lesão de alto grau. Nesse outro exemplo, há um epitélio acetobranco denso numa extensa área do lábio posterior, lesão de alto grau. E, se presentes achados anormais maiores, a próxima questão é se a junção escamocolunar é completamente visível, pois isso vai direcionar o tratamento. A definição da localização da junção escamocolunar permitirá definir o tipo de zona de transformação, e para cada tipo de zona de transformação deve-se utilizar um tipo de excisão. Assim, na zona de transformação tipo 1, a junção escamocolunar está na ectocervice e a zona de transformação é completamente ectocervical, totalmente visível. Na zona de transformação tipo 2, a junção escamocolunar está dentro do canal, mas é completamente visível, e a zona de transformação tem componente endocervical, mas é totalmente visível. Já na zona de transformação tipo 3, a junção escamocolunar não é visível ou é parcialmente visível no interior do canal, e há um componente endocervical que não é completamente visível à colposcopia. Nos tipos de zona de transformação 1 e 2, podemos ter uma boa segurança da presença ou ausência de doença escamosa, visto que toda a zona de transformação é visível. O mesmo não podemos observar na zona de transformação tipo 3. Aqui temos exemplos de casos para cada tipo de zona de transformação. Nesse primeiro, a JEC é visível na ectocervice, é uma zona de transformação tipo 1. No segundo, a JEC é completamente visível, mas está situada no início do canal endocervical, é uma zona de transformação tipo 2. E nesse último, a JEC não é visível e, portanto, não temos a visão de toda a zona de transformação, é uma zona de transformação tipo 3. Aqui temos casos em que a visão da junção escamocolunar demandou artifícios, também enumerados na nossa diretriz, como o uso de pinças especiais ou da própria pinça de Cherron.
Em algumas situações, a visão da junção escamocolunar pode ser facilitada com a ajuda de um cotonete embebido em ácido acético, como neste caso. E em casos como esse, em que o orifício externo é muito estreito, pinças especiais podem não ser úteis ou causar sangramento. Nesses casos, podemos utilizar um palito de dente envolto em algodão embebido em ácido acético. Aproveito para lembrar que, em algumas situações, o preparo estrogênico ou o agendamento do exame para a primeira fase do ciclo menstrual pode fazer toda a diferença na visualização da junção escamocolunar, como nos ensinava Cartier. O passo seguinte na abordagem da mulher é relativo à decisão de tratar ou se é necessário algum exame adicional. Assim, presentes achados anormais maiores em mulher de 25 anos ou mais e citologia de lesão intraepitelial de alto grau, o tratamento estará bem indicado sem necessidade de biópsia e deverá ser escolhido em função do tipo de zona de transformação. Já se os achados anormais forem menores ou não estivermos seguros da indicação do tratamento, uma biópsia dirigida estará bem indicada. E no caso de junção escamocolunar não completamente visível, zona de transformação tipo 3, é recomendado investigar o canal endocervical na busca de confirmar a presença de uma lesão de alto grau não visível na ectocervice. Essa investigação pode ser feita pelo exame citopatológico de um novo escovado ou raspado endocervical, na dependência da experiência do serviço. No Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, preferimos o escovado e já publicamos resultados muito interessantes do desempenho diagnóstico desse teste, quando a colposcopia não mostra alterações nessa situação. Nesse estudo, publicado em 2020, observamos altos valores preditivos da citologia endocervical na ausência de lesão visível. Nas mulheres com citologia de alto grau ou atipias de significado indeterminado, quando não é possível afastar lesão de alto grau, sem achados maiores à colposcopia e zona de transformação tipo 3, a probabilidade de haver uma lesão no canal quando a citologia endocervical foi positiva foi de quase 90%. E, se negativa, a probabilidade de não haver doença nesse estudo foi de quase 95%, indicando a grande utilidade desse exame nessa situação. Na situação particular em que a mulher tem citologia de lesão de alto grau, achados anormais maiores, lesão restrita ao colo do útero, zona de transformação tipo 1 ou 2, conjunção escamocolunar no máximo até o 1º centímetro do canal endocervical, ausência de suspeita de invasão ou doença glandular, a recomendação é pelo tratamento excisional no mesmo ato, conhecido como ver e tratar. A biópsia não é recomendada, pois adia o tratamento, aumenta o custo da abordagem e o risco de perdas. A maior limitação dessa abordagem é a histologia negativa, ou seja, a ausência de lesão precursora no espécime obtido, mas esse risco é muito baixo quando presentes esses requisitos. Da mesma forma que as mulheres com citologia com lesão de alto grau, uma mulher com uma citologia mostrando uma lesão de alto grau não podendo excluir microinvasão ou com possível invasão, deve ser encaminhada para a colposcopia. Na colposcopia, se há achados sugestivos de invasão, deve ser realizada uma biópsia. Ausentes achados sugestivos de invasão, a mulher deve ser submetida a um procedimento excisional conforme o tipo de zona de transformação e independentemente dos achados observados, normais ou anormais. Nesse estudo, que mencionei anteriormente e que publicamos em 2015, comparamos o percentual de lesões de alto grau e câncer em mulheres com citologia de lesão de alto grau, não podendo excluir microinvasão, frente às mulheres com citologia de lesão de alto grau apenas. No primeiro grupo, a proporção de NIC2 ou pior foi maior do que 95%. Já no grupo de mulheres com citologia de lesão de alto grau, esse percentual foi próximo de 70%. Esses dados justificam a recomendação de procedimento excisional nas mulheres com lesão de alto grau não podendo excluir microinvasão, independentemente dos achados colposcópicos. Agora, pretendo mostrar que nem toda NIC2 pode ser considerada uma lesão precursora do câncer do colo do útero. Esses são os resultados mais importantes de uma meta-análise que reuniu evidências dos estudos que avaliaram o curso clínico de lesões biopsiadas com diagnóstico de NIC2 ao longo do tempo.
Os autores mostraram que a maioria das mulheres com NIC2, principalmente naquelas até 30 anos, tiveram regressão em 24 meses, apontando para o tratamento desnecessário em muitos casos. Considerarmos que o primeiro objetivo de um tratamento excisional é excluir a presença de uma lesão invasiva ou microinvasiva não suspeitada, podemos tentar identificar quais mulheres podem ser deixadas sem tratamento ou tratadas de forma menos agressiva. Na minha opinião, o objetivo de impedir a progressão para o câncer é secundário, pois a progressão pode levar anos e o segmento cuidadoso de mulheres não tratadas traz segurança para uma abordagem conservadora. A mesma meta-análise que estudou o curso clínico de lesões com diagnóstico de NIC2 mostrou a frequência de carcinoma não suspeitado previamente pela citologia ou a colposcopia nos estudos incluídos. De 3.160 mulheres com biópsia com diagnóstico de NIC2, 15 ou menos 0,5% tinham doença invasiva, sendo 13 microcarcinomas e 2 casos no estádio 1 a 2 ou pior. Fizemos o mesmo levantamento no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Apesar do menor número de casos, nossa experiência vai na mesma direção. Menos de 1% das mulheres com biópsia mostrando NIC2 tinham lesão invasiva ou microinvasiva. Assim, sabendo que há risco de presença de uma lesão de maior gravidade não detectada previamente e maior probabilidade de regressão dessas lesões, quais mulheres com diagnóstico de NIC2 em biópsia necessitam de tratamento? A diretriz conhecida como Projeto LAST propõe a recategorização do diagnóstico histopatológico das neoplasias intraepiteliais cervicais em apenas duas categorias. As NIC1 passariam a ser chamadas de lesão de baixo grau, em analogia ao sistema Bethesda, e demandaria apenas segmento. As NIC3 passariam a ser chamadas de lesão de alto grau, demandando tratamento. E as NIC2 deveriam ser recategorizadas como de baixo ou alto grau em função da presença ou ausência de marcação positiva pelo P16. Além de não excluir a subjetividade nessa diferenciação, pois é um exame examinador dependente, essa recomendação é baseada apenas na fisiopatologia conhecida, em que a presença de P16 indica a presença de transformação celular. Desconheço estudos de segmento de mulheres abordadas baseado nessas recomendações e penso que não é adequado basear essa decisão apenas nesse marcador, como veremos a seguir. Agora passo a discutir aspectos clínicos e colposcópicos que me permitem afirmar que nem todas as NIC2 são iguais. Alguns fatores podem nos ajudar a identificar quais mulheres com resultado de biópsia mostrando NIC2 necessitam de tratamento imediato, independentemente da detecção do P16. A idade é um fator fundamental a ser considerado, como nos mostrou aquela meta-análise. Outros fatores estão relacionados à limitação da colposcopia em excluir uma lesão mais grave em mulheres com biópsia dirigida com diagnóstico de NIC2, como veremos nos casos a seguir. Nessas mulheres, todas com resultado de biópsia mostrando NIC2, a junção de escama colunar é completamente visível na ectocervice ou no início do canal, configurando zonas de transformação tipos 1 ou 2. Os achados anormais são menores ou até entre maiores e menores, ou estão fora da zona de transformação. Nessas situações, há maior probabilidade do colposcopista biopsiar a área de maior gravidade e, portanto, não perder o diagnóstico de câncer. Nesses casos, frequentemente não vemos mais achados anormais após a biópsia, ou o que resta é menos significativo. O segmento me parece uma alternativa segura. Outra alternativa conservadora, em mulheres jovens e sem história prévia de neoplasia intraepitelial, é o tratamento destrutivo, como recomendo as nossas diretrizes, como discutiremos adiante. Já nessas outras mulheres, apesar da biópsia mostrar NIC2, não é possível assegurar a inexistência de uma lesão de maior relevância. A zona de transformação não é completamente visível, pois a junção escamocolunar está inacessível ao colposcopista, configurando uma zona de transformação tipo 3. Nesses casos, me parece mais seguro o tratamento excisional para assegurar a ausência de doença microinvasiva. Como todos apresentam zona de transformação tipo 3, a excisão tipo 3, uma conização, é a mais adequada.
Nesse outro exemplo, além de não ser possível visualizar toda a zona de transformação, os achados anormais ocupam uma grande extensão, apontando a limitação da biópsia dirigida representar toda a lesão. Alguns recomendarão múltiplas biópsias, mas eu prefiro indicar o procedimento excisional, nesse caso, uma excisão tipo 3, uma conização. Na busca de fatores que possam apontar para a presença de lesão mais relevante em mulheres com biópsia mostrando NIC2, esse autor mostrou que a citologia prévia de lesão de alto grau esteve mais associada a lesões mais importantes. Assim, o diagnóstico citológico prévio pode ser mais um fator, além da idade, aspecto coposcópico, tipo de zona de transformação e extensão de achados anormais, a ser considerado na decisão de tratar ou não uma mulher com uma biópsia com NIC2. Autora, no editorial que apresenta a meta-análise que mencionei anteriormente, faz uma discussão sobre a decisão de seguir ou tratar mulheres com biópsia com resultado de NIC2. Ela afirma que, se a decisão for de apenas seguir sem tratamento, devemos ter um diagnóstico acurado, no qual seja muito baixo o risco de câncer não detectado, e aponta para a dificuldade de seguimento, que pode ser um fator limitador dessa opção. Em algumas situações, um segmento com excessivos exames pode ser pior do que um tratamento conservador. Já na opção pelo tratamento, temos a vantagem de ter o diagnóstico de lesões mais graves, se presentes não detectadas previamente. Em contrapartida, temos o risco de complicações imediatas, no caso de sangramento excessivo, ou tardias, como a infertilidade e o maior risco de parto prematuro. Dessa forma, reúno aqui o que julgo mais relevante na decisão de tratar ou não uma mulher com biópsia mostrando NIC2. Penso que devemos considerar não tratar e apenas seguir essas mulheres quando há um diagnóstico acurado e confiável, ou seja, na zona de transformação tipo 1 ou 2, colposcopia compatível com a citologia e biópsia representativa da lesão. Também, se é preferência da mulher, considerar a idade, o risco de câncer não detectado, possibilidade de adesão ao segmento e desejo de gestar. Também devemos considerar a inexistência de lesão residual, evidente após a biópsia. O tratamento recomendado nas nossas diretrizes e na maior parte do mundo é o excisional, que pode ser eletrocirúrgico, também chamado de cirurgia de alta frequência, mas deve ser executado por profissionais experientes e utilizando técnicas adequadas ao tipo e extensão da zona de transformação a ser retirada. E aqui de uma excisão tipo 3, utilizando um eletrodo reto. Há outras técnicas utilizando outros eletrodos, mas menos estudadas. Essas imagens são para ressaltar que a excisão tipo 1 e algumas do tipo 2 podem ser realizadas ambulatorialmente, enquanto a excisão tipo 3, pelo maior risco de complicações imediatas, deve ser feita em centro cirúrgico, de preferência com a mulher sedada. Ambas podem ser feitas utilizando anestesia local, mas sempre sob visão coposcópica, permite ao cirurgião confirmar o tipo de zona de transformação, escolher a melhor técnica ou eletrodo e definir a extensão da excisão. Ressalto aqui algumas recomendações do Programa de Rastreamento do Reino Unido, que valoriza a retirada do espécime em um único segmento. Isso facilita a avaliação das margens e da doença microinvasiva, o que já limita o uso de técnicas que transfixam a zona de transformação ou exigem a retirada em mais de um segmento. Apesar do tratamento mais recomendado na nossa diretriz ser o excisional, os tratamentos destrutivos são tão efetivos quanto os excisionais para as lesões precursoras. Em resumo, podemos considerar os seguintes aspectos das modalidades de tratamento na decisão de que método utilizar. Os destrutivos têm efetividade equivalente, têm riscos de complicação equivalentes, são uma opção em casos com baixo risco de câncer, e os excisionais permitem o diagnóstico do carcinoma microinvasor, o diagnóstico da doença glandular e da completude do tratamento. E todos os métodos apresentam riscos de complicações imediatas a curto, médio e longo prazos. Aqui ressalto as mais comuns, sendo o sangramento imediato ou nos 7 a 10 dias após os procedimentos excisionais
a mais frequente, seguido pelas complicações perinatais e estenose, ambas dependentes do volume de tecido retirado, e menos frequentemente a infecção da ferida operatória e doença inflamatória pélvica. Essas possibilidades devem ser consideradas na decisão de tratar, quando tratar e na escolha do tratamento. Temos um exemplo de estenose após excisão do tipo 3. Esse autor publicou uma meta-análise em que alguns métodos destrutivos e excisionais são comparados à excisão por alça, ou Large Loop Excision of the Transformation Zone, LLETZ, em função da presença de doença residual e risco de parto prematuro. Em vermelho estão os resultados que mostram que a modalidade é pior do que a excisão por alça, e em verde, aquelas em que são melhores do que a excisão por alça. Podemos observar na coluna do meio que a conização a frio oferece menor risco de doença residual do que a LETZ e os métodos destrutivos maior risco de doença residual. Quanto ao risco de parto prematuro, a conização a frio oferece maior risco e os tratamentos destrutivos menor risco. Em resumo, quanto mais agressivo, retirando maior volume de tecido cervical, menor o risco de doença residual, às custas de maior risco de parto prematuro. É isso que devemos levar em conta na escolha da modalidade terapêutica, frente à idade da mulher, o tamanho e localização da lesão e o desejo de gestação futura. Como vimos, independente da técnica utilizada, sempre haverá risco de tratamento incompleto e de recorrência. O fator mais associado ao tratamento incompleto e, portanto, presença de lesão residual é o status das margens cirúrgicas comprometidas. Apesar de mulheres cujo espécime mostrou margem comprometida poderem ter até quase 10 vezes mais risco de lesão residual, esse risco é muito baixo para justificar um novo procedimento imediato. Daí as recomendações de seguimento, sendo mais intenso e cuidadoso nas mulheres cujo espécime mostrou margens comprometidas por lesão precursora. Nessa meta-análise clássica, o risco de lesão residual em procedimentos excisionais foi de 18% nas mulheres cuja espécie mostrou margens comprometidas, e de 3% nas demais. E essa tem sido uma questão frequente nos serviços privados. Para tentar responder essa questão, trago aqui a última meta-análise de estudos que buscaram comprovar a efetividade da vacinação em mulheres tratadas para neoplasia intraepitelial cervical de qualquer grau para redução do risco de recorrência. Outras duas meta-análises anteriores mostram resultados parecidos. Esses estudos incluídos, todos observacionais, têm muitas limitações metodológicas e risco de viés. Mas é fato que as mulheres vacinadas após o tratamento tiveram menos risco de recorrência. O que me causa estranhamento é que a recorrência é um evento raro em mulheres saudáveis, e a vacinação dessas mulheres não faz parte das diretrizes internacionais. Por isso, procurei calcular o NNT, que é o número necessário para tratar. Como a recorrência é um evento pouco frequente, a redução desse evento pode não fazer muita diferença. Assim, o NNT mostra nas três meta-análises algo em torno de 40. Isso significa que uma em cada 40 mulheres vai se beneficiar da vacinação. Não me parece uma situação para recomendarmos a vacinação para todas essas mulheres. Costumo expor essas limitações para que as mulheres decidam a seu critério se vão se vacinar ou não. O segmento após tratamento, como falei anteriormente, deve ser diferente em função das margens cirúrgicas do espécime obtido em tratamento excisional. Assim, se as margens estiverem livres de doença ou comprometidas por NIC1, a mulher deve fazer uma citologia em 6 meses e, depois de 6 meses, uma citologia anual até completar 5 anos de tratamento. Depois desses 5 anos, ela pode retornar ao rastreamento trienal. Já quando as margens cirúrgicas estiverem comprometidas por NIC2 ou 3, nos primeiros 24 meses, a mulher deve fazer uma citologia e colposcopia semestral. Após 24 meses, manter a citologia anual e depois de 5 anos de tratamento, pode retornar ao rastreamento trienal. Também devemos considerar situações especiais na abordagem de mulheres com lesão de alto grau. Aqui pretendo ressaltar apenas o que é mais relevante em cada situação especial. Aqui temos um exemplo de uma mulher de 21 anos cuja biópsia mostrou NIC2.
Como mencionei ao início, há uma discussão quanto à necessidade de tratamento de qualquer NIC2 e recomendações para a identificação de quais mulheres cuja biópsia mostrou NIC2 necessitam tratamento. A idade é o principal fator e a nossa diretriz recomenda que mulheres até 24 anos com esse diagnóstico não devem ser tratadas, pois a maioria terá regressão espontânea e os riscos do tratamento excisional claramente superam seus benefícios. Essa mulher não foi tratada e seu segmento mostra o desaparecimento completo da lesão anteriormente observada e biopsiada. A importante diferença na abordagem de mulheres até 24 anos é que ver e tratar não é recomendado, pois o risco de haver uma lesão como a NIC2 com grande probabilidade de regressão espontânea é muito alto. Nessas mulheres, a biópsia estará bem indicada. Já na presença de achados anormais menores, podem nem ser biopsiados. Pelos mesmos motivos, o tratamento não é recomendado em mulheres até 24 anos com diagnóstico de NIC2 em biópsia, pelo risco de sobretratamento de lesões que podem ter regressão espontânea. Ele poderá ser uma opção se o segmento não estiver assegurado. Já no caso de uma biópsia mostrando NIC3, a recomendação vai variar com a idade. Então, até 20 anos é recomendado o segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos, e entre 21 e 24 anos, o tratamento excisional ou destrutivo estará indicado, mas o segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos ou até completar 25 anos também é aceitável. Em relação às gestantes, o mais relevante é a recomendação de apenas biopsiar achados colposcópicos sugestivos de invasão, pois qualquer tratamento de lesão pré-invasiva deverá aguardar o final da gestação pelo risco de sangramento excessivo. Após a menopausa ou nas situações de hipotrofismo, as camadas mais superficiais estão ausentes, o que prejudica a colposcopia e novos exames citopatológicos. Por isso, a recomendação de preparo estrogênico vaginal prévio à colposcopia. Nessa situação, deve-se administrar previamente estrogênio tópico, e a estrogenização pode ser feita com creme de estrogênio conjugados em baixa dose, meio aplicador, ou estriol vaginal por 21 noites seguidas. O novo exame deverá ser feito entre 5 e 7 dias após a parada do uso. Em mulheres imunossuprimidas, como aquelas vivendo com HIV ou em uso de imunossupressores, a investigação é a mesma que as demais mulheres, mas frente ao maior risco de lesões mais graves e de recidiva, deve-se preferir o tratamento excisional e o segmento após tratamento deverá ser anual por toda a vida. Finalizando as situações especiais, mulheres esterectomizadas com objetivo de tratamento de uma lesão de alto grau devem ser seguidas como as demais mulheres pelo risco de lesão residual na vagina. O regime de segmento dependerá do relato do status das margens cirúrgicas, como nas submetidas a procedimentos restritos ao colo. Em qualquer dessas situações, deve-se considerar o baixo risco de lesão vaginal e o desconforto da paciente na decisão de quando interromper o rastreamento. Assim como todas as situações de segmento, a história de doença cervical prévia deve ser ressaltada no pedido do exame citopatológico. Imagens só para lembrar que essa e outras aulas que já preparei encontram-se no meu canal no YouTube. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.